Meus amados irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia, a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, tudo bem? Graças a Deus, estou aqui de volta para compartilhar, Venho aqui compartilhar uma palavra, a palavra de Deus, uma palavra que não é qualquer palavra, É a palavra de Deus, do Todo-Poderoso. Venho compartilhar com você, diretamente do coração de Deus para o seu coraçãozinho. E eu tenho certeza que essa palavra, ela não é por acaso, A palavra de Deus, quando ela vem, ela tem um endereço certo, E ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. E a palavra que Deus vai enviar nessa manhã, ela tem um alvo, ela tem um endereço certo. Aleluia! Que Deus te abençoe, você querido ouvinte. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, tá bom? Você que é inscrito. E você que não é, mas você acompanha o canal, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos aqui para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. O título da palavra dessa manhã é: olhe somente para Jesus. É isso mesmo. Irmã Dani, por quê? Eu vou te explicar o porquê. Nós que aceitamos a Cristo, nós temos que entender uma coisa. Nós não aceitamos, não foi o homem. Nós aceitamos, foi a Cristo. Então, independentemente das lutas, das adversidades, das afrontas, de pessoas que se levantam contra a nossa vida, nós nunca podemos olhar para a circunstância, Temos que olhar somente para Jesus. Eu me lembro de Pedro, quando Pedro ali estava no barco com os demais discípulos, e eles olham e vê um homem vindo andando sobre as águas. E eles dizem: ai, que medo, é um fantasma. Era o próprio Jesus. E Jesus, vendo que os discípulos estavam com medo, Jesus falou: não temas, sou eu. Quando Jesus falou isso, os discípulos conheceram que era a voz do seu mestre, a voz do Senhor Jesus. E ali, Pedro, ali animado: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Porque Jesus, ele estava vindo andando sobre as águas e estava havendo uma grande tempestade. Agora pense, como você iria reagir se você estivesse dentro de um barco em plena tempestade e olhasse e visse um homem vindo andando em direção ao barco que você está, e andando sobre as águas? É algo sobrenatural, não é? E naquele momento, Pedro, ele fala assim, ele pergunta, e Jesus fala assim: Pedro, venha. E Pedro desce do barco. Aqui está o segredo. Aqui você vai entender o tema dessa mensagem. E a Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco e vai andando sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, fito os seus olhos em Jesus, ele estava andando sobre as águas. E o vento soprava, o mar agitado e ele andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que houve um momento que Pedro deixou de olhar para Jesus e deixou a dúvida entrar no seu coração. E ele começou a pensar: é eu mesmo andando sobre as águas? Será? Será que eu estou sonhando? O será e se, essas coisas não vêm de Deus. O que vem de Deus é convicção. Entendeu? Então esse negócio, e se? Será? Sabe essa coisa? Isso não vem de Deus, isso é dúvida. E naquele momento que Pedro começou a deixar a dúvida entrar no seu coração, irmã Dani, mas por que a dúvida entrou? Porque Pedro parou de olhar para Cristo, para Jesus que estava diante dele, e focou na força do vento. E quando a pessoa faz isso, para de olhar para Cristo e foca na força do vento, o que acontece? Ela afunda no mar de problema.
Então a Bíblia diz que Pedro começou a afundar quando ele deixou de olhar para Jesus. E quando ele começa a afundar, ele começa a gritar: Senhor, Senhor, me socorre, Senhor. Naquele momento, Jesus vem, pega na mão de Pedro, puxa ele e coloca ele dentro do barco e diz: homem de pequena fé. Então, meus amados irmãos, vamos meditar aqui nessa manhã. Você tem sido como Pedro? As águas representam os problemas, a adversidade. É fácil passar pelas águas, atravessar água? Não, não é fácil. Então as águas aqui representam problemas. É claro que na Bíblia você vai ver que a água também tem outros símbolos, mas nessa área aqui que eu estou falando, tá? Entenda aqui, tá bom? Por favor. Nessa área que eu estou falando, a água aqui representa problema. Jesus está diante de você. E Jesus nessa manhã está dizendo: minha filha, meu filho, olhe somente para mim. Não olha para a força do vento, não. Não olha para A nem para B, porque senão você vai ficar desanimado, a dúvida vai entrar no seu coração e você vai afundar no mar de problema e você vai ser derrotado. Olhe somente para mim. Se Pedro não tivesse focado na força do vento, não tivesse distraído o seu olhar, Pedro tinha chegado até onde Cristo estava, né? Andando sobre as águas. Então eu e você, se nós olhar somente para Cristo, nós vamos vencer o mar de problema. Nós não vamos olhar para a adversidade, porque o nosso foco é Cristo. E nós vamos chegar até o nosso encontro real com Cristo, né? E vamos morar para sempre com Ele nos céus. Então, meus amados, resumindo, não fique olhando para a força do vento. Não fique olhando, esperando algo das pessoas que te cercam. Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu aceitei a Cristo, eu era nova na fé. Eu pensava que dentro da igreja era todo mundo santo, era mil maravilha. Todos batizados. Mas depois, no decorrer, Deus me fez descobrir, através de acontecimento, de circunstância, que não era do jeito que eu pensava. Jesus deixou bem claro na sua palavra que no meio da igreja dele tem joio. O joio até parece com trigo, mas tem uma diferença. Tem joio e tem trigo. Então o joio representa aquelas pessoas que estão na igreja só por estar, não tem nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com a sua verdade. Agora o trigo é diferente. O trigo é aquela pessoa que vive na presença e pratica a palavra de Deus. Então, meus amados, o que aconteceu comigo? Tive muitas frustrações, porque eu esperava a perfeição das pessoas. Então, nunca espere perfeição de pessoas imperfeitas como eu e você. Se alguém, até mesmo dentro da igreja, uma pessoa que você conhece, até pessoa que não seja evangélica, que não serve a Deus, e te machucou, e você é uma pessoa que serve a Cristo, e você está se sentindo desanimada, magoada, amargurada, angustiada, esses sinais mostram que você deixou de olhar para Cristo e está focando na força do vento. Entendeu? Então, essas pessoas que te feriram, sabe o que Jesus nos ensina? Perdoa. Suportai-vos uns aos outros. Suporta, perdoa, libera perdão. Quanto mais você liberar perdão, mais cura Cristo vai liberar para o seu coração. Então, perdoa aquela pessoa e continue olhando para o alvo que é Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Se for preciso, volta aqui no canal, ouça essa mensagem toda de novo, quantas vezes for necessário, até entrar no seu coraçãozinho, tá bom? A palavra de Deus, ela é poderosa por si mesma, mas ela só vai ter efeito na sua vida por si, ela é poder de Deus, mas ela vai funcionar na sua vida se você acreditar e aplicar. Se você só ler e deixar para lá e não der valor, não vai ter efeito na sua vida. Amém? Vamos falar com o Senhor nessa manhã? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus.
Senhor meu Deus e meu Pai, em nome, Pai, de Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa manhã. Muito obrigado, meu Deus, pela noite que passou, por esse dia, meu Pai, que está iniciando. Toma a nossa frente, nos abençoa, nos guarda, nos protege. Abençoa o meu amado ouvinte com toda sorte de bênção. Senhor, abençoa essa vida que nesse momento, Pai, nesse exato momento, ela ouviu a Tua palavra, Senhor. E ela está dizendo no seu coração, como Deus falou comigo. Eu precisava ouvir essa palavra. O Senhor é o Deus que conhece o mais profundo do coração. Eu não sei o que aconteceu nessa vida, mas o Senhor que me trouxe aqui, o Senhor sabe. Visita essa pessoa nesse momento. Ajuda ela, Senhor. Toma em Tuas mãos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.